Tem uma coisa que muda quando você trabalha 8 anos no mesmo lugar. Não é só o cargo, não é só o salário, não é a rotina. É que as pessoas ao seu redor deixam de ser colegas e viram uma espécie de família paralela. Você passa mais horas do dia com elas do que com a sua família de sangue. Você sabe quem toma café com açúcar e quem toma sem. Sabe quem chora no banheiro quando tem briga em casa. Sabe quem está tentando engravidar, quem está fazendo terapia, quem deve dinheiro para o banco, mas finge que não. É esse tipo de proximidade. E é exatamente esse tipo de proximidade que torna a traição mais difícil de nomear. Porque ela não vem de um estranho. Vem de alguém que conhece o seu jeito de tomar café. Meu nome é Thaís, 38 anos. Fui analista de processos numa empresa de logística por 8 anos. Entrei quando tinha 30. Saí numa sexta-feira de outubro com uma caixa de papelão e a sensação de que o chão tinha sumido. Fui demitida por reestruturação de setor. Essa foi a justificativa oficial. O que eu descobri depois, a partir de uma agenda física deixada aberta em cima de uma mesa, foi uma justificativa completamente diferente. E levou 3 meses um advogado trabalhista e uma audiência no Tribunal do Trabalho para que essa versão real aparecesse com nome, data e assinatura. A Cristina entrou na empresa 2 anos depois de mim. Ela tinha 40 e poucos anos, vinha de uma empresa maior, sabia se movimentar bem em reunião. O tipo de pessoa que aprende rápido como as coisas funcionam num lugar novo. Não só o trabalho em si, mas as dinâmicas. Quem influencia quem tem a orelha do diretor. A gente ficou próxima rápido. Talvez porque eu fosse a mais antiga da equipe quando ela chegou e ela precisasse de alguém que explicasse as coisas sem julgamento. Talvez porque ela fosse boa nisso. De fazer você sentir que era especial por ser a pessoa que ela escolheu como aliada. 6 anos de almoço juntas. 6 anos de desabafos no café das 3. 6 anos de fica entre a gente que eu levava a sério. Eu cobri para ela quando ela precisou sair mais cedo por causa do filho. Assumi projeto dela quando ela ficou doente. Quando ela foi promovida a coordenadora, 2 anos antes da minha demissão, eu fui a primeira a parabenizar de verdade, sem ressentimento, porque eu achava que a gente era uma equipe. Não percebi que numa equipe onde só um pode subir de cada vez, equipe às vezes significa você segura a escada enquanto eu subo. CTAC. Se você já teve uma amiga no trabalho que era sua principal aliada e um dia descobriu que essa aliança tinha um limite que você não conhecia, fica comigo. Porque o que eu encontrei na mesa dela naquele dia não foi só uma prova. Foi a resposta para uma pergunta que eu nem sabia que tinha. Deixa eu te contar as coisas que eu não soube ler na hora. 6 meses antes da demissão, eu fui preterida numa promoção. A vaga de supervisora foi para uma pessoa que tinha entrado há 2 anos. Qualificada sim, mas sem o histórico que eu tinha. O diretor me chamou e disse que eu era muito valiosa onde estava. Aquela frase que todo mundo sabe o que significa. Eu engoli, continuei. 3 meses antes da demissão, eu percebi que havia deixado de ser chamada para algumas reuniões de alinhamento estratégico. Perguntei para Cristina, que era minha coordenadora direta nessa época. Ela disse que eram reuniões operacionais, que não precisavam da minha participação, que ela me passava o resumo depois. Ela nunca passou o resumo. 1 mês antes, o diretor parou de responder meus e-mails diretamente. As respostas vinham pela Cristina. Eu achei que era novo protocolo de comunicação. Ela havia implementado algumas mudanças de processo quando foi promovida. Na sexta-feira em que fui demitida, a Cristina não estava no escritório. Soube depois que ela havia pedido home office naquele dia específico e que havia sido ela quem marcou a reunião no RH. A reunião no RH durou 22 minutos. Justificativa: reestruturação de setor, corte de posição, sem justa causa, rescisão com todos os direitos. A analista do RH me entregou um envelope com o contrato de rescisão. Me disse que eu tinha até o dia seguinte para assinar se quisesse, ou podia levar para um advogado analisar. Eu peguei o envelope, disse que ia analisar e fui buscar meus pertences. A mesa da Cristina ficava ao lado da minha. Ela não estava. Mas a mesa dela estava com as coisas dela. Computador ligado, xícara,
A agenda de couro marrom que ela usava há anos, aquelas agendas físicas que ela preferia ao sistema digital, porque dizia que pensava melhor no papel. A agenda estava aberta. Não foi intencional da minha parte. Eu estava passando com a caixa de papelão, olhei para o lado por reflexo e a página aberta estava virada para mim. Havia texto escrito na página. Li. Eram 3 linhas. Reunião Dirons, fase 2. Thaís. Data: 3 semanas antes daquele dia. Embaixo, com uma caneta diferente, provavelmente escrito em outro momento. RH confirmou sexta. Eu continuei andando. Saí do escritório. Fui até o estacionamento. Coloquei a caixa no banco de trás do carro. Fiquei sentada no banco do motorista por uns 10 minutos sem ligar o motor. Depois peguei o celular, voltei ao escritório. A analista do RH ainda estava lá. Pedi para passar buscar um carregador que havia esquecido. Passei pela mesa da Cristina. A agenda ela ainda estava aberta. Fotografei as 2 páginas em 2 segundos. Guardei o celular. Peguei o carregador que de fato estava lá. Saí. Em casa, abri o envelope da rescisão. Li o contrato. Depois fui ao meu arquivo em casa, uma pasta sanfonada que eu mantinha desde o primeiro dia na empresa, com cópias de tudo que eu assinava. Puxei o contrato original de trabalho. Comparei as cláusulas. Havia uma diferença na cláusula de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. No meu contrato original, estava uma redação que me dava direito a aviso prévio calculado pela proporcionalidade de 8 anos. No contrato de rescisão que me entregaram, a cláusula havia sido redigida de forma diferente, uma redação que reduzia o valor do aviso prévio pela metade. Não era um erro de digitação, era uma alteração deliberada numa cláusula que, se eu tivesse assinado sem ler, o que a maioria das pessoas faz, teria me custado aproximadamente R$14.000. Liguei para uma advogada trabalhista que uma amiga havia me indicado meses antes, quando eu comecei a sentir que as coisas no trabalho estavam estranhas. Ela atendeu. Eu disse: eu preciso de uma consulta urgente. Tenho foto de uma agenda, 2 contratos divergentes e 8 anos de e-mails guardados. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Me manda tudo hoje à noite. Fica comigo. Porque o que aconteceu nos 3 meses seguintes foi uma das coisas mais desgastantes e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que eu já vivi. Não porque foi fácil, foi difícil, mas porque foi a primeira vez na vida que eu entrei num processo sabendo que tinha razão, que tinha prova e que não ia recuar. A advogada olhou tudo e disse que havia 3 frentes. Primeira, a cláusula alterada no contrato de rescisão configurava tentativa de fraude trabalhista. Não assinei, então não havia prejuízo consumado, mas havia tentativa documentada. Segunda, a foto da agenda combinada com a data estabelecia que a demissão havia sido planejada antes de qualquer justificativa formal de reestruturação, o que enfraquecia a versão da empresa. Terceira, os 8 anos de e-mails guardados continham evidências de que minha performance havia sido consistentemente avaliada como satisfatória ou acima da média, o que contradizia qualquer narrativa de inadequação ao cargo. Você tem um caso sólido, ela disse, mas preciso te avisar. A Cristina vai ser intimada como testemunha e o processo vai ser público. Eu sabia o que isso significava. Fiquei em silêncio por um momento. Ela vai saber que eu fotografei a agenda? Vai. Levei 2 dias para decidir. Não porque eu tinha dúvida sobre o que era certo, mas porque eu precisava ser honesta comigo mesma sobre o que eu estava disposta a perder. Eu ia perder a relação com a Cristina. Não que houvesse muito a perder. A traição já havia acontecido. Mas há uma diferença entre uma amizade que termina por distância ou por diferença de vida, e uma amizade que termina num tribunal. A segunda versão fecha uma porta de um jeito que a primeira não fecha. Eu também sabia que o chefe direto, o Marcos, que havia ficado em silêncio durante todo o processo, provavelmente não iria testemunhar a meu favor. Ele tinha sua própria posição para proteger. Essas eram as perdas certas. O que eu ganharia do outro lado era mais difuso. Não era só dinheiro, não era só a indenização correta, era o registro. A existência oficial de que o que aconteceu comigo tinha nome e data e foi reconhecido por uma instituição que não era eu.
Às vezes é isso que a gente precisa. Não a vingança, o registro. Entrei com o processo. A audiência de instrução aconteceu 4 meses depois de eu entrar com o processo. A Cristina foi intimada. Compareceu com advogado próprio, pago pela empresa, o que dizia muito sobre o quanto a empresa sabia do que havia acontecido. Ela negou que a anotação na agenda se referia à minha demissão. O juiz pediu que ela explicasse o que significava fase 2. Thaís, escrito 3 semanas antes da minha demissão. Ela disse que era uma anotação sobre um projeto de transição de processos. O juiz perguntou o nome do projeto. Ela não soube responder. A sentença saiu 6 semanas depois. Procedente em parte. A cláusula alterada foi reconhecida como irregularidade. O aviso prévio foi recalculado pela proporcionalidade correta. Danos morais foram reconhecidos pela forma como a demissão foi conduzida, sem comunicação prévia, com articulação documentada antes de qualquer processo formal. O valor total foi aproximadamente o dobro do que a empresa havia tentado me pagar na rescisão original. Quando a advogada me ligou com o resultado, eu estava fazendo almoço. Não comemorei em voz alta. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei em silêncio por um tempo. Não era a sensação que eu esperava. Não era euforia. Era mais parecido com aquele cansaço que vem depois que uma tensão longa finalmente termina. O corpo relaxando um músculo que ficou contraído por meses demais. A Cristina nunca me mandou mensagem. Não que eu esperasse. Mas o silêncio dela depois da sentença disse mais do que qualquer mensagem teria dito. O Marcos, o chefe que sabia e ficou em silêncio, me adicionou no LinkedIn 3 semanas depois da sentença. Não aceitei. Não com raiva, com clareza. Tem conexões que, uma vez que você entende o que elas valiam, você simplesmente não reconstrói. Não por vingança, porque você entendeu que o que existia ali não era o que você pensava que era. Nos meses seguintes, me reposicionei. Fiz um curso de certificação que eu vinha adiando havia 2 anos, porque não tinha tempo. Atualizei o currículo, entrei num processo seletivo. 3 meses depois da sentença, comecei num lugar novo. Menor empresa, salário parecido, menos prestígio no papel. Mas com uma equipe onde as pessoas se olham no olho quando falam. Parece pouco. Não é. Porque eu aprendi, naqueles 8 anos e nos 3 meses de processo, uma coisa que nenhum curso ensina. O ambiente onde você trabalha não é só um lugar onde você vai ganhar dinheiro. É o lugar onde você aprende o que acha que merece. E quando você fica tempo demais num lugar que te trata como descartável, você começa a acreditar que é. A agenda da Cristina aberta na mesa foi o acidente que me acordou. Não agradeço a ela por isso, mas não desperdiço o que aprendi. Se você chegou até o final dessa história, muito obrigada. Me conta nos comentários. Você já foi traída por alguém em quem confiava no trabalho? Ou sentiu que estava sendo preparada para ser descartada? Estou lendo tudo. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido agora, manda esse vídeo. Às vezes a prova que falta é só prestar atenção no que está aberto na mesa.